Direito e saúde pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha, jornalista, e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para a sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante para a saúde pública em Minas Gerais. A nova política estadual que organiza o acesso da população aos atendimentos do SUS-MG. O nosso convidado é Renan Guimarães de Oliveira, subsecretário de Acesso a Serviços de Saúde, fisioterapeuta, mestre em saúde coletiva e doutor em bioética. Também atua como professor e coordenador do curso de fisioterapia. Seja muito bem-vindo. Olá, é uma grande satisfação estar aqui nesse podcast, doutora Giovana, Cristiane, poder colaborar, participar desse momento, trazer essa novidade que Minas Gerais vem a trabalhar a partir desse ano de 2026, fruto de um legado bem significativo ao longo desses últimos anos em prol da regulação do acesso. Isso mesmo, bem-vindo, viu, Renan? Bom, então o que levou o Estado a reformular a política de regulação do acesso aos serviços do SUS aqui no nosso Estado? Primeiro destaque, é importante dizer que Minas Gerais já tem uma experiência de regulação oriunda aí dos anos de 2006, né? Quando criou-se o sistema de regulação atual SUSFácil, né? Experimentando na Macronorte, né? E aí depois levando em 2008 para o Estado de Minas Gerais uma inovação para a época, levar os laudos do papel para um sistema informatizado e de comunicação com todas as portas hospitalares de Minas Gerais. Então foi uma transformação, tive a oportunidade de participar à época dessa transformação no interior e desde então a gente uniu, né, muitas informações, experiências, dados, né, dificuldades, e nesses 18 a 20 anos, muitos nos chamaram a atenção para a necessidade de revisitar tanto o sistema como o nosso modelo de regulação, né? Então, foi criado lá atrás um modelo que se voltava para as macro-regiões. Então, buscar a solução dentro de uma lógica macro-regional. E aí, olhando para a regionalização do SUS, a gente observa que as macro-regiões elas se constroem com micro-regiões e macro-regiões que devem atender em sua completude os serviços de média e de alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Claro que não se limita ao território macro-regional, né? Cada território tem a sua vocação e sua oportunidade. Então, o que se busca também é a completude entre as macro-regiões, somando o Estado mineiro, né? Para poder promover o acesso do cidadão na cardiologia, na neuro, na onco, enfim. As macro-regiões elas não têm um fim em si mesmo, né? Elas se somam em esforços para poder garantir o acesso. E diante desse cenário, né, de regulação macro-regional, o que a gente percebeu é que havia uma certa limitação funcional no encaminhamento de pacientes entre os territórios. Então, esse fator de dificuldade foi um ponto que nos chamou a atenção. Um outro ponto também que foi identificado e percebido como difícil foi a nossa governança, né? Então, a gente tinha uma coordenação estadual, como temos ainda até hoje, mas dentre as 13 coordenações macro-regionais que pensavam a regulação, os processos de trabalho eles não estavam próximos ou unificados. Então existiam algumas disparidades, não só dentro da central, mas também dentro do próprio território, né? Então a regulação entre o SAMU, entre a central de leitos, que é o nosso papel, né? Ela por vezes estava disforme entre os territórios e isso se desfazia, né, em termos de garantia de acesso em algumas oportunidades. Então, são dois exemplos, dentre outros muitos, que a gente foi identificando e buscou-se, contudo, um diagnóstico, né, para poder tentar entender essa realidade junto do nosso estado e também junto com outros estados da federação, né? E
nesse contexto nacional, muitos evoluíram também conosco, né, nesses últimos 20 anos, e o que a gente percebeu é que novas tecnologias, novas necessidades, ou seja, o modelo do sistema, a transposição de exames para que um profissional médico pudesse avaliar com qualidade ao receber um paciente. Um dos pontos importantes que os médicos também destacaram foi: será que esse caso que eu vou autorizar na minha tela vai ser o caso que eu vou receber ao chegar na minha porta? Né? Por vezes o SUSFAS não conseguiria dar transparência, né, do laudo, do caso clínico do paciente para o médico assistente receptor daquele paciente. Então, exames complementares se tornavam importantes. A gente começou a ver que em outros estados era possível, né, um sistema novo, mais moderno, poder permitir oportunidades de trabalho para os profissionais. Um outro ponto também que a gente percebeu nos estados foi com relação à força de trabalho. A oportunidade, né, com o maior provimento, né, de força de trabalho no mercado, de se ter dentro de uma central de regulação, além de médicos, que era o que a gente tinha, além de telereguladores, operadores, mas contar com o apoio de enfermeiros reguladores, reconhecido recentemente até mesmo pelo próprio Corém, como uma oportunidade de fazer uma regulação de laudos que competem a essa classe profissional, e a gente começa a dar um passo na regulação, dando uma característica de trabalho multidisciplinar. A regulação ela é transversal no SUS, né? Então ela perpassa as redes de atenção e, o mais importante, regular é uma atividade, é uma ação, é uma proposta do Estado onde a gente precisa não só ter um sistema informatizado, ter algo que consiga permitir a organização do acesso, mas também ter uma regra para que a regulação de fato aconteça, que ela traga justiça social e sanitária, né? Então, que ela promova a equidade no acesso, né? Porque as pessoas têm condições clínicas e críticas diferentes. É preciso que a gente olhe para o caso do paciente e promova o acesso daquele com maior necessidade. Então, a gente precisa de protocolos, de fluxos, de pactuações de serviços que deem correspondência ao tempo-resposta, à janela terapêutica de atendimento para esses casos, principalmente os casos críticos, né? Então, são situações, são cenários que nos permitiram chegar no ano passado e definir qual modelo de regulação a gente precisava ter. Então, chegar a um modelo de regulação em que o Estado potencializasse a sua governança e pudesse estabelecer a continuidade do cuidado independente do território que esse paciente esteja, promovendo o acesso via sistema, via componente pré-hospitalar ou interhospitalar, inclusive com suporte aéreo para o transporte de casos difíceis, né? E também fazendo com que essa força de trabalho aqui concentrada pudesse e vai discutir casos clínicos que não se encerram no território, mas, se for preciso, entrar em outros municípios, em outros territórios, a gente fazer chegar. Gente, foi um trabalho amplo, vocês mexeram em todas as estruturas, né? Não é fácil não, hein, doutor Giovana? É um grande desafio, Cris, né? Ainda mais que a regulação é o coração, né? Um dos corações do SUS. E nas promotorias de justiça, essas demandas, né, por leitos, urgência e emergência, elas aportam diariamente. Então, assim, te agradecer muito, Renan, a sua vinda aqui. Eu sei que você está, assim, né, num momento muito tenso, nessa virada, nessa transição. Mas estar aqui, né, falando para os nossos ouvintes que operam o sistema de justiça, trabalhadores da saúde, os promotores, juízes, defensores, para a gente buscar esse entendimento, né, dessa nova política estadual de regulação
E assim, você já tá introduzindo, né, a questão da otimização desses recursos, a regulação qualificada, porque só existe regulação quando a oferta não atende, e é o caso, né? O SUS tem recursos finitos e a gente precisa otimizar para garantir acesso oportuno para aquele que precisa, porque às vezes, e assim, isso dentro do Ministério Público, a gente tem que ter um olhar muito atento, porque é a questão da judicialização. Mas quando o sistema não é transparente, Cris, nós operadores do direito, da justiça, a gente tem que dar uma resposta para aquela pessoa que nos procura. Sim. E quando o sistema é transparente, eficaz, né, e garante esse acesso oportuno, eu acredito que a judicialização por leito, cirurgias, procedimentos, ela também tende a diminuir, né? E Renan, já indo para a pergunta, o modelo ele traz muitas diretrizes importantes, né, como qualificação dos processos regulatórios, isso que você já está trazendo, ampliação da transparência, fortalecimento dessa governança, né, interfederativa, otimização do uso dos recursos assistenciais, mas na prática, né, no dia a dia, como que isso se traduz em melhoria para os usuários do SUS? Acho que a primeira preocupação nossa era tornar a regulação com mais vida, né? Tornar a regulação mais viva, né? Como um sistema pulsante em que a gente se incomodasse o tempo todo, né? Então, que a gente não veja um sistema por um sistema que regula. Está no SUS Fácil. O paciente está cadastrado no SUS Fácil. Essa é uma frase que nos incomoda e nos incomodou ao longo desses últimos anos, porque por trás do SUS Fácil tem um ser humano, tem uma família, tem alguém que procura e vai buscar a solução necessária para ela, seja na via administrativa ou seja na via judicial. Então, essa mudança ela é muito maior do que a mudança somente de um sistema e de uma infraestrutura. Foi preciso que a gente revisitasse todo o nosso modelo de regulação, né? Então, ano passado, o Ministério ele publicou uma portaria com a nova norma nacional de regulação no SUS. E a gente se aventurou nesse mesmo período e publicamos, quase nas mesmas datas, pactuamos em CIB, a política estadual de regulação, né? Em conversa com o Ministério da Saúde, a gente modelou pensando um jeito de fazer a regulação que a gente olhasse não só o paciente que está chegando, mas também olhasse a navegação desse paciente ao longo do processo regulatório, a navegação do cuidado, né? Então, a gente quer entender como que foi a experiência dele ao longo dessa trajetória da regulação do acesso hospitalar, do acesso ambulatorial, né? Então, é um sistema que ele vai entrar, né, com um regramento estadual voltado para a sua política, com um regramento de urgência e emergência, um regramento eletivo e também protocolos assistenciais, né? Então, a gente tem no sistema hoje um protocolo pactuado, que é o protocolo de priorização. Então, o paciente que chegar na tela ele vai ser priorizado. Então, ele vai ter uma classificação. E de onde vem essa classificação? Achados clínicos, informações de exames que são cadastradas pelos profissionais lá na origem, no hospital de origem, eles serão computados, analisados dentro do sistema, criticamente pontuados, né, com protocolos internacionalmente validados, para que o médico regulador, ao estar à frente desse caso, ele observe aquele que é o mais crítico e aquele que é o menos crítico, o com capacidade maior de recuperabilidade e de menor recuperabilidade. Então, o nosso protocolo ele é variado, né? Ele tem 4 frentes de atuação dentro do sistema que organiza a fila de espera, né? Um raio-x, então, né? Exatamente. Do que um diagnóstico. Então, a gente consegue ter ali um diagnóstico da regulação do paciente que ele é mais grave. E um outro ponto também, que é muito importante para todos nós na regulação, é o tempo, né? É preciso que a gente tenha um tempo-resposta e que a gente se incomode com o paciente que está há muito tempo esperando. Esse é um problema chave, né, gente? Exatamente. É a reclamação maior que a gente escuta, né? Então, um dos itens que a gente pactuou foi o tempo de ciência, né? Então, a gente pactuou um tempo de ciência de 30 minutos,
né, para a resposta. É uma experiência captada numa macro-região, né, onde a gente percebe que lá é possível se trabalhar. É claro que é um tempo que ele vai ser modulado com o tempo, mas a gente precisa ter um início, né? A gente vai trabalhar com esse tempo e ir medindo a necessidade e as possibilidades desse tempo ser adequado nos territórios macro-regionais, né? Mas por que a gente quer esse tempo? Porque nos incomoda quando um laudo fica parado, ainda hoje, porque nós estamos com o SUS-Fácil ainda, quer dizer, 19 a gente vira para um novo modelo, um laudo parado 12 horas na tela do hospital. Só essa semana, 2 casos chegaram para mim, como subsecretário, na forma de reclamação de que o laudo estava na porta do hospital 12 horas para autorização. E isso não é porque aconteceu essa semana, porque está acontecendo aqui, não. Isso já acontecia. Rotina. Né? Era uma rotina. Infelizmente. Né? Então, faz parte do dia a dia. Quando a gente né, traz esse tempo de ciência, o hospital ele tem um leito disponível, ele está na grade de referência, ele está pactuado como um hospital de referência para ortopedia, para o trauma, para o queimado, seja qual linha de cuidado for, se o leito está disponível, ele tem um profissional que ele acordou conosco previamente e pactuou, eu vou atender e vou fazer parte dessa rede, por que não encaminhar? Então, por isso que a gente acordou esse tempo de resposta para encaminhamento. Olha, eu estou te encaminhando, em 30 minutos eu aguardo o seu aceite. Né? É claro que existem linhas de cuidado que serão trabalhadas de forma diferente, como, por exemplo, a oncologia, né? Que o paciente ele tem uma unidade de medida que não necessariamente é o atendimento de urgência e emergência que está dentro do nosso protocolo. Né? Então, existem algumas linhas de cuidado que a gente vai ainda modular, mas é preciso começar para se dar uma resposta. E um outro ponto na tela do regulador. Então, à medida que o tempo vai passando, né, e a janela de tempo, né, ela se delonga, o regulador ele vai recebendo alertas que essa temporalidade está maior para determinados pacientes, para que ele possa revisitar e entender o porquê que esse paciente está aguardando há um bom tempo na regulação. Ou seja, a gente não quer deixar o regulador também ali perdido na lista de priorizações de pacientes que ele tem à frente. Ou seja, Cris, equidade, né? A gente está buscando equidade para os pacientes do SUS, porque a gente não tinha, né, essa visão tão global, tão articulada. É o que o Renan está colocando, essa questão de governança mesmo. E o novo modelo, ele separa também melhor o que é responsabilidade do Estado, né, nas urgências e emergências, e o que fica com os municípios, né, nos atendimentos eletivos. Por que essa divisão é tão importante assim, para o SUS funcionar bem? Então, o modelo eletivo, ele é um modelo programado de atendimento, né? Então, o paciente ele vai numa unidade básica de saúde, ele é encaminhado para um especialista numa suspeição diagnóstica e ali o especialista encaminha para um cirurgião avaliar. O cirurgião ele verifica, né, a necessidade do procedimento cirúrgico e esse paciente ele recebe um laudo de AIH eletivo. A Secretaria Municipal de Saúde é quem cadastra esse laudo, ou, claro, a própria Unidade Básica de Saúde. Ou seja, é um tipo de atendimento que ele é local ou regional, mas dentro do próprio território municipal. Né? Então, é o município quem organiza o primeiro acesso desse paciente para o próprio município. Por vezes, o município possui um hospital municipal que realiza cirurgia eletiva ou ele encaminha para algum outro município. Então, essa articulação entre municípios, ela acontece de uma forma muito natural, mas programada e com tempo para se dar a resposta. Na regulação de urgência e emergência, isso já acontece de uma forma diferente, a resposta tem que ser rápida, ela não pode ser programada. Então, é nesse nicho que o Estado ele aparece como um mediador, porque em urgência e emergência é preciso se garantir rapidamente a equidade no acesso, na diferenciação de portes municipais, tipologias hospitalares, composições micro e macro regionais. É o Estado quem consegue fazer a leitura, né, da equidade, né, no acesso no âmbito estadual, porque por vezes a gente pode ter um paciente em Uberaba que a gente vai precisar trazer, às vezes, à frente de um paciente que entrou num momento, em minutos antes, mas aquele paciente de Uberaba é o mais grave. A gente precisa olhar, né, como o Estado para urgência e emergência, caracterizando a situação do atendimento como urgente e emergente com o tempo-resposta.
né? Então, essa diferenciação ela é importante, né? Porque existem os atendimentos programados que vão estar mais próximo do município e de urgência e emergência que não tem dia, local nem hora para poder aparecer. E aí surge a estrutura estadual, 24 horas, disponível, agregando valor de força de trabalho, de competência, de especialidades, né, que é o que a gente quer trazer com a telerregulação, né, em parceria com as todas clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, apoiando toda a estrutura para que aquela regulação ela seja feita da melhor maneira. Perfeito, Renan. E um ponto também muito estratégico é a questão da cogestão, né, dos municípios que tenham a central de regulação. E como que vai funcionar essa governança, né? A gente está até conversando um pouquinho antes. É importante que isso seja explicado, né? Essa questão da cogestão, porque existem municípios como Juiz de Fora, Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, que tem central municipal de regulação. Então, como que vai fazer, né, essa articulação? E talvez este tenha sido a nossa maior crítica ao longo desse processo e o maior desafio, Cristiane, porque nós vivenciávamos momentos em que a relação com os municípios que possuíam suas centrais municipais eram difíceis ou ruins, não conosco, mas às vezes com os próprios municípios ao entorno, né? Então, os gestores criticavam a possibilidade de conseguir acessar aquele município, acessar um leito, então não existia uma transparência, uma clareza no processo regulatório. Não que estivesse ruim, mas por vezes a falta de comunicação ou alguém para exercer essa mediação, ela levava a essas ocorrências. Então, desde que a gente se colocou, né, à disposição desse modelo e dessa mudança, a gente, revisitando as normas, a gente pautou, vamos ter que trabalhar a cogestão. E muitos me perguntaram o que é cogestão. Eu falei, não sei. Porque no SUS ver, né? a gente tem escrito, mas feito eu nunca vi. E começamos a pesquisar no estado, em vários estados, para ver quem exercia essa cogestão. Não tem experiência clara, existem relações, existem situações, inclusive o Rio de Janeiro recentemente teve uma intervenção do Ministério Público Federal, Defensoria Pública, para que se reorganizasse de uma outra maneira, né? Então a gente não conseguiu nenhuma experiência escrita e prática de como fazer, mas a gente se aventurou a fazer porque a gente é Minas Gerais e a gente quer o melhor para Minas e para o Brasil, entendendo que talvez a gente precise avançar para a cogestão entre os estados no processo regulatório. Mas é um trabalho mais para frente. Mas a cogestão, ela vem com uma oportunidade de aproximar os municípios que têm centrais municipais, né, onde esse trabalho já é feito com muita qualificação profissional. Tem central municipal que antecede as centrais estaduais, que tem experiência. Então, com muita humildade, entendendo isso, a gente chamou para conversa todos eles. Alguns mais, outros menos. Claro, considerando a disponibilidade, a oportunidade de a gente conversar, mas todos eles participaram desse processo. Então, nesse modelo construtivo, com as 4 centrais, os demais municípios de Minas Gerais e o Estado, a gente conseguiu construir uma normatização de cogestão, onde a gente quer sentar na mesa, discutir caso, diariamente, semanalmente, mensalmente, situação de saúde, tipologia hospitalar, organização de fluxo regulatório, ou seja, a gente tem crítica também de municípios que têm a gestão da regulação, colocando o seguinte, olha, o município X do interior do estado, ele poderia estar fazendo lá, por que ele não está fazendo e está mandando para cá? É uma pergunta que a gente tem que buscar resposta. A gente só vai conseguir buscar essa resposta se a gente sentar na mesa e começar a analisar dados, criticar, debater e submeter para tomada de decisão, seja do próprio município, origem, seja do Estado, em articulação com os demais municípios, mas algo precisa ser feito. Então, a cogestão é uma iniciativa que a gente vai iniciar nos próximos dias, a gente vai estreitar, mas a gente tem percebido uma sinalização positiva por conta da participação de todos nessa mudança, nesse processo, na construção de normas e, inclusive, participando da construção do próprio sistema e do jeito como a gente quer fazer, entendendo que, olha, o Estado só quer regular, o Estado só quer participar, o Estado não quer regular para a gente.
né? Então, a nossa iniciativa é muito garantir o acesso do povo mineiro aos leitos hospitalares, que é o nosso primeiro modelo de regulação. E vocês tomaram uma decisão também que foi trocar as 13 centrais regionais por uma central única estadual. Um grande desafio. Imagino. Né? Porque você tem centrais próximas, com um diálogo territorial significativo, com um modelo de trabalho muito diferente do que a gente pretende fazer, né? Então, adotar essa medida não foi algo fácil, porque você mexe com pessoas, mexe com infraestrutura, mexe com história e mexe com relações. Mesmo diante disso, a gente justificou a necessidade. Por quê? Primeiro, estabelecer essa governança. Segundo, ter a regra do jogo mais clara, mais posta e mais bem vista. Porque a regra precisa também ser revisitada, ela precisa ser atualizada, né? E a gente precisa ter uma linguagem. Não dá para poder a gente ter linguagens e trabalhos diferentes entre macro-regiões e a gente não ter um padrão estadual. Porque as perguntas chegam para a Secretaria de Estado de Saúde. Mas como vocês regulam? Por que a central X é diferente da Y? Por que lá faz, lá consegue e lá não consegue? Por que a central tal reserva o leito sem confirmação e a outra não faz? Por que a central X ela compra um procedimento, compra um leito e a outra não compra? Então, essa disparidade nos trouxe elementos de que, olha, ou a gente concentra e traz para cá tudo para tomar decisão, para uma melhor organização e para que todos saibam como a gente trabalha e que a gente receba a crítica aqui. Porque se está errado, a gente precisa refazer. Mas não há uma preocupação de que essa centralização ela possa perder o olhar para as realidades locais? Porque a gente quer fazer diferente. E aí eu vou explicar como a gente quer fazer. A gente quer fazer por linha de cuidado ou clínicas. Então, a gente quer organizar o paciente da ortopedia, do trauma e do queimado. A gente quer organizar o paciente da neuro, a gente quer o paciente da cardio, a gente quer o paciente da onco, né? A gente quer o paciente das doenças raras e da materno-infantil, a gente quer o paciente da terapia intensiva. E aí eu falo terapia intensiva, incluindo pediátrica e UTI neonatal. Então, a gente vai ter mesa reguladora. Então, 9 mesas reguladoras, onde o profissional ele vai ficar voltado para aquela mesa, ele vai ter o apoio dos especialistas e, claro, para considerar e respeitar a lógica da regionalização, as pactuações, a grade de referência de cada território está no sistema. Então, vocês vão respeitar as diferenças. A gente vai respeitar essa diferença e a grade pactuada, mas a gente não vai se limitar a ela. Então, dentro da linha de cuidado da materno-infantil, uma gestante de alto risco e que tem uma má formação congênita no feto. Esse bebê ele precisa ser encaminhado, possivelmente, para Belo Horizonte, para uma intervenção cirúrgica rápida, né? Às vezes pós-nascimento. Então, essa gestante, em Juiz de Fora, por mais que lá a gente tenha o Hospital Regional João Penido, que é uma referência para alta complexidade, para gestante de alto risco, ele fica limitado a esse tipo de procedimento. Então, isso não tem que ficar dentro do escopo macro-regional. Essa gestante tem que chegar o mais rápido possível em Belo Horizonte. E se não der tempo, se o parto tiver que ser feito lá, um transporte aéreo já precisa ser acionado para buscar esse bebê e chegar em Belo Horizonte em tempo, resposta oportuno para a realização da cirurgia no hospital de referência. Essa comunicação ela tem que ser muito rápida. Então, por mais que a gente tenha as referências macro, a gente não quer se limitar a elas, a gente quer abrir a lente do Estado, organizando o processo regulatório, respeitando a regionalização, as pactuações, mas fazendo com que os pacientes eles não percam tempo na transição entre territórios macro-regionais, que é respeitando o PDR. Ou seja, a regionalização ela é um dos itens classificatórios para a organização do fluxo e tomar a decisão do médico regulador. Então, se é uma condição clínica ou cirúrgica de média complexidade e resolutividade micro-regional, vai ser resolvido lá. Se é uma condição clínico-cirúrgica de alta complexidade macro-regional, vai ser resolvida no território da macro-região. Mas se a macro-região não tem, a gente não vai se limitar a ela. E
em Juiz de Fora, eu vou citar um outro exemplo para tentar ilustrar algumas ocorrências que acontecem com certeza em outras regiões. Mas um paciente em Juiz de Fora que está aguardando um leito de UTI pediátrica, que não tem Juiz de Fora nem na macro-região sudeste, mas em Barbacena tem. Barbacena já é da macro-região centro-sul. Entre Juiz de Fora e Barbacena é 1h20 de viagem. Então é mais fácil a gente organizar o transporte e o acesso para Barbacena do que esse paciente eu ficar rastreando um leito em Carangola, que fica 4h30, 5 horas de Juiz de Fora, que por vezes pode ter o leito disponível. Então, se eu me limito à busca no território macro-regional, eu perco a oportunidade de 1h20 para ver o acesso dessa criança a um leito de UTI pediátrica. Enfim, tentando ilustrar um pouquinho a lógica macro-regional que a gente vai respeitar, abrindo a lente dentro de uma clínica para que os pacientes eles tenham o seu acesso, os seus problemas resolvidos. E, Renan, foram mantidos também os coordenadores regionais, né? Justamente, Cris, para se atentar a essas peculiaridades que são de cada território. Né? Então, fala um pouquinho da manutenção dos coordenadores regionais. Muito bom, doutora Giovana, porque a gente, nessa reorganização, a gente está aproximando, porque existia em algumas determinadas macro-regiões um distanciamento da nossa central com a unidade regional. Algumas funcionavam junto do SAMU, até mesmo pensando na lógica da unificação das centrais de regulação, a operativa e de leitos. Então, a gente está trazendo esse profissional médico, coordenador macro-regional, para dentro da unidade regional de saúde, em alguns locais, né? E em todos trabalhando dentro da nossa coordenação de acesso. Então, a gente quer essa parceria agora e exercício de uma atividade de gestão macro-regional que se volte a enxergar o seguinte: por que esse paciente que tem um infarto supra, ele não foi enviado dentro da janela terapêutica para o SAMU, para o hospital de referência, em cardiologia, para intervenção rápida na janela terapêutica? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida pelo território. Isso tem que ser investigado, isso tem que ser tratado, isso tem que ser resolvido lá. Por quê? Um paciente, quando ele não é resolvido pelo SAMU, que tem o seu componente pré-hospitalar, a sua própria regulação, o seu próprio protocolo de atendimento rápido, ele vem para uma porta de urgência e emergência, uma unidade para um atendimento, uma UPA ou um pronto-socorro, e passa a ser regulado pela central de leitos. Mas, nesse ínterim, esse paciente já poderia ter sido transportado. Então, é importante que esse coordenador macro-regional, diante de exemplos como esse que eu citei, entre muitos outros, ele possa se debruçar e debater esses aspectos funcionais da regulação, porque pactuação, ela existe para esses serviços e para outros, mas por que eles não estão funcionando? E uma coisa que eu defendo: regulação ela é funcional, ela não é estrutural. Subsecretaria de Redes, né? Então, a subsecretaria de Redes, que ela trabalha das redes de atenção, discute pactuações dos pontos de atenção e distribui isso com as referências nacionais, estaduais, que indicam aonde os hospitais precisam ser habilitados ou classificados para um tipo de serviço. Nós importamos essas pactuações e fazemos funcionar. Então, é nesses funcionamentos que a gente precisa mergulhar. E o coordenador macro-regional ele tem esse papel. Ele olha para os serviços disponíveis e avalia se estão funcionando ou não. Ele se apropria de casos fáticos e se debruça sobre eles e investiga o porquê não teve solução, né? Então, a gente considera que esse coordenador macro-regional ele pode ser uma grande lente de solução de situações que acontecem na situação de saúde em prazos maiores, para que possa ser feito um ajuste em comitê gestor de rede de urgência e emergência, em comitê gestor de alta complexidade, em comissões intergestoras bipartite micro ou macro-regional e também, um ponto muito importante, a articulação de especialistas no território para a qualificação das portas, né? Educação permanente, dentro da regulação, assim como também dentro das portas hospitalares. Por vezes, alguns profissionais que estão em hospitais de menor porte, micro-regional,
não entendem o porquê o paciente não está chegando no hospital de referência. E aí promover essa articulação médica no território, dentro das especialidades, isso dá transparência, né, das razões tomadas pelo médico receptor por não receber aquele paciente agora, mas por receber, às vezes, outros pacientes, porque tem um protocolo claro, tem um encaminhamento muito bem descrito, né, dos pacientes que são recebidos. Está me passando uma coisa muito azeitada, né? Todo mundo ali trabalhando junto, né? Tem essa preocupação, né? Da máquina funcionar com todos os elementos. Esse papel do Estado mesmo, né? De olhar e identificar quais são os gargalos, porque realmente, Cris, era meio desesperador essa questão da regulação aqui no Estado. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos, né, essa mudança. Claro que a gente, né, o Ministério Público vai participar desse processo, fiscalizando, mas, assim, a gente precisava, né, e o Estado tomou uma atitude, justamente para garantir acesso oportuno para aqueles que precisam, né? Não tem desespero maior do que uma família procurar a gente. Doutora, meu pai, minha mãe está numa UPA, precisando de leito, e a gente não ter acesso a essa transferência, essa informação, aí vem... Mas o do lado que estava foi... Então, essa questão dos protocolos assistenciais... A pessoa se sente muito desrespeitada, né? Uhum. Ela não entende o que, né? Exato. Se sente mesmo desrespeitada, né? E, Renan, esse novo modelo também mantém os mecanismos excepcionais, a vaga zero, né? A utilização da rede privada credenciada, a requisição administrativa. Em quais situações, né? Assim, porque você mesmo já disse, né? Eu atuei na ponta na Macrocentro. Eu nunca vi, né, uma compra de um serviço aqui. E aí, conversando com outros colegas, a gente via que o Estado comprou. Então, é justamente isso, né? Quando que a gente deve usar esses mecanismos que são excepcionais? Citou um outro exemplo do quão importante é a padronização, né? É o que a gente aposta nessa centralização. Então, a compra de leito, requisição administrativa, né, a vaga zero, são procedimentos que eles são avaliados e a tomada de decisão da equipe, né, ela se volta para a necessidade do caso do paciente. Tem condições que a compra de leito ela precisa acontecer rapidamente, né? Então, uma dissecção de aorta. Então, por vezes, não tem nenhum serviço no SUS, é uma bomba relógio, né? É uma situação que ela pode acontecer um evento crítico a qualquer momento, num grande vaso abdominal e que leva a óbito em poucos minutos. Então, a intervenção ela precisa acontecer e nem todos os serviços estão preparados para realizar esse tipo de procedimento. Isso que é o mais importante. Então, na análise do território do Estado, não se encontrando um serviço disponível, a compra de leito precisa acontecer rapidamente, né? Então, a compra de leito ela é um mecanismo estratégico e a gente até mesmo publicou um edital dando transparência na compra de leitos que o Estado vai fazer a partir de agora, né? Então, a gente trocou todo o regramento para a compra de leito acontecer em todo o território do Estado. Pois vamos falar um pouco mais dessa plataforma Core Saúde, né? Que é focada justamente no controle dos leitos, né? Como é que a gestão muda no dia a dia? Então, a gestão dos leitos, isso é muito legal, porque a gente tem um mapa de leitos no sistema, né? E esse mapa de leitos precisa ser atualizado, né? Então, os hospitais precisam, ao dispor de um leito, incluí-lo no sistema como disponível. É claro que tem o período ali de higienização e de preparação do leito para receber um paciente seguinte, mas após isso, o hospital precisa dar clareza, olha, eu tenho tantos leitos disponíveis para que o médico regulador, enxergando esse leito, encaminhe um paciente com característica para aquela unidade hospitalar. Dentro disso, não se limita ao trabalho da regulação. É importante que os hospitais tenham ali a sensibilidade do papel deles dentro do processo regulatório. E aí, muitos hospitais, né, têm o núcleo interno de regulação, que além de adotar mecanismos internos, né, de regulação de pacientes, de promoção de exames, de aceleração de situações, para poder garantir que o paciente ele tenha o encerramento de um diagnóstico, né, dentro do hospital, mas que ele também nos traga as informações para a rede de atenção, né? E quando, né, esse trabalho
é realizado em cada hospital, que a gente também tenha o papel dos municípios, realizando a supervisão dos leitos que estão sob o seu contrato. Né? Então, os municípios têm um contrato com os hospitais e eles supervisionam, auditam. Né? Então, é importante visitas diárias, semanais ou por amostragem para entender se, de fato, o que o hospital tem disponível ele está sendo ofertado para a rede. Ou se, eventualmente, ele não está tendo que ocupar um leito SUS com um paciente não SUS. Né? Então, esses acompanhamentos eles são importantes. Por quê? Porque um bloqueio de leito para a gente, ele pode significar o encaminhamento de menos um paciente como referência para aquele hospital. Né? Então, a gente precisa que muitos trabalhos, muitas mãos, né, sejam colocadas para dentro da regulação nesse momento. A regulação não pode ser somente o core, não é um sistema, não é somente uma central, uma infraestrutura central em Belo Horizonte do Estado. Né? É um trabalho único realizado por muitas pessoas em todo o território de Minas Gerais, independente se é Estado, se é município ou se é hospital. Então, Cris, vai ter, nós não vamos mais usar o SUS Fácil, vai ser uma nova ferramenta, né, que foi contratada pela empresa Lais, né, do Rio Grande do Norte, e também tem essa questão que você está falando da supervisão de leitos. Então, o Estado vai ter um mapeamento dos leitos que estão disponíveis, que hoje isso a gente não consegue ver. A gente até vê no SUS Fácil, mas aí, né, às vezes, e eu sempre defendi que não é papel também do Ministério Público falar, tem leito aqui, ó. Eu estou acessando, né, porque alguns promotores acessam o SUS Fácil hoje, eu sou antiga na saúde, eu tenho essa senha, mas hoje o acesso vai se dar como? Dos promotores, por qual sistema? Pelo próprio sistema Core Saúde MG. Né? E então, o acesso é pelo Gov. Isso, pelo Gov.br. Né? Pelo Gov.br. Então, assim, uma das novidades que a gente trouxe para o sistema, a gente não faz cadastro de perfil. Né? Então, é o Gov.br. Né? Então, cada usuário, né, com CPF cadastrado, ele tem acesso ao sistema com o seu perfil específico. Perfil de Ministério Público, perfil de gestor, perfil de médico regulador, perfil de médico assistente, perfil de operador, né, administrativo dos hospitais. Né? Então, a gente tem vários perfis que entram no sistema para preenchimento ou para visualizar situações que são do interesse daquele público. Né? Ponto importante sobre o sistema é que ele é um sistema que a gente iniciou a construção dele no segundo semestre do ano passado e agora a gente entrega aí o MVP, né, que é o mínimo produto viável, e esse MVP ele vai ser melhorado ao longo do tempo. Ou seja, a gente colocou até agora aquilo que a gente entendia que era um sistema melhor do que o sistema que a gente tem atualmente e que atendia também algumas correções dentro do processo regulatório que precisavam estar no sistema. Né? Então, a partir de agora, novidades vão surgindo ao longo do tempo. Né? Então, é um trabalho de 4 anos, né, que se iniciou no ano passado, e esse sistema ainda vai ser melhorado. Então, uma das modalidades que adentrarão ao sistema é o acesso seletivo hospitalar, que ainda, né, nesse pequeno intervalo de tempo, ele vai funcionar no SUS Fácil, mas vai transacionar para o sistema Core, né, que é o novo sistema, e a nossa meta aí, em breve, é entregar o módulo ambulatorial. Então, a gente hoje não tem um sistema ambulatorial para regulação de pacientes. Né? Então, a gente está aí na construção, já iniciou a construção do sistema ambulatorial. Né? O Laboratório de Inovação da Federal do Rio Grande do Norte já está trabalhando nesse novo módulo, né? Além do acesso seletivo. Então, em breve, a gente pretende colocar ele em funcionamento. E o nosso trabalho não está só em sistema. Né? A gente vai publicar nos próximos dias para consulta pública o protocolo de regulação ambulatorial do acesso eletivo para Minas Gerais. É um trabalho em parceria com o Estado de Goiás, que possui um protocolo de regulação, e a gente quer submeter consulta pública para saber do interesse, da possibilidade da melhoria desse protocolo para poder pactuar e aplicar em Minas Gerais. Ou seja, a gente quer que um paciente, para uma consulta oncológica, uma consulta ortopédica, ele tenha requisitos de encaminhamento para evitar reencaminhamento. Porque muitos pacientes às vezes vão para o especialista e retornam para o seu município de origem, para o seu médico de origem, porque faltou um exame. Né? E esse um exame que faltou é mais uma consulta que a gente consome, é um paciente que espera por mais um tempo, e se a gente for fazer isso todo dia no SUS, né? Números e números e números,
a lista de espera a gente não consegue Nunca, caminhar né? com ela. Acaba nunca, né? E essa nova ferramenta, né, nós passamos por uma capacitação. Quantas pessoas já foram capacitadas, Renan? Até ontem, mais de 18 mil pessoas em 20 dias de capacitação. Porque essa capacitação é fundamental, né? Pro É sistema uma funcionar, né? ferramenta, né, que usa a inteligência artificial, é uma ferramenta muito mais robusta. É claro que nós, promotores, vamos ter que começar, né, ambientar essa ambiência, mas eu achei que é uma ferramenta que traz muito mais informações, é intuitiva, até a tela, né, porque o SUS Fácil é um pouco arcaico, assim. Você tem que saber ler o SUS Fácil. Pela Core, claro que, né, que você também, a gente passou por essa capacitação, só que fica mais fácil, né? A questão da prioridade, todos os quadros clínicos, né? Eu acho que, porque, imagina, Cris, a gente tá na promotoria, recebe 3 pedidos de transferência no dia. A gente oficia, tem toda a nossa rotina, o procedimento, mas, assim, às vezes você inicia uma discussão ali com o hospital pelo quadro clínico, dá para esperar um pouco, em vez de você judicializar. Então, essa transparência para nós, ela é muito importante. E a Core, ela traz isso, né? Às vezes o SUS Fácil não trazia e a gente ficava, né? Onde que clica? É nas ocorrências, né? Assim, então, a Core é um muito mais evoluído, assim, né? Para um sistema. Ele é bem intuitivo, isso, né? Intuitivo. E a gente fez a capacitação por perfil de autorizador, médico regulador, médico assistente, né? E também Ministério Público, né? As instituições jurídicas, né? Também foram convidadas para poder participar. A gente não se limita ainda, nesse momento, às capacitações. A gente vai realizar mais capacitações e a gente também está subindo, né? Nos próximos dias, antes de começar, vídeos, né? Esclarecedores do processo e também manuais, né? Para que as pessoas também consigam consultar, até mesmo antes de fazer qualquer capacitação. Mais um destaque, o que a gente está investindo muito e apostando é na transparência, né? Então, a gente está construindo módulos de acesso público, de painéis públicos, que as pessoas consigam enxergar a regulação. Do ponto de vista macro, claro, né? Existe a necessidade da gente preservar a identidade das pessoas. Entretanto, a gente também vai promover o acesso do cidadão para que ele possa consultar a situação dele na regulação. Esse é um ponto importante, né? E tem que ser uma coisa tranquila para todo mundo, né? Assim, fácil, né? Fácil, intuitiva, né? Uma resposta ali rápida para que pelo menos ele tenha uma sinalização. Sim. Se ele está aguardando, se existe alguém olhando por ele. É porque às vezes essa ação as críticas, a pessoa se sente no vácuo, né? Ela não sabe o que está acontecendo, para onde, qual é a situação dela, né? E por que um paciente que está ao lado do leito dela foi transferido e ela não? Isso é uma revolta. Uma clínica semelhante. Exato, é isso. E, Renan, já finalizando, né, assim, um papo tão esclarecedor, tão bom, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes como se estrutura o papel da autoridade sanitária na tomada de decisão regulatória, dentro desse novo modelo, né, da Core, especialmente considerando a participação dos consórcios, né, e isso é um ponto crítico aqui para o Ministério Público, porque, assim, como assegurar nesse contexto a autonomia técnica, a governança pública e a segurança jurídica dessas decisões regulatórias? Antes de falar disso, eu queria até esclarecer como a gente trabalhava, né? Então, a gente trabalhava no SUS Fácil, né? E já falando, abandonando o sistema ainda está funcionando, desculpa, mas a gente trabalha no SUS Fácil com 2 modalidades. Uma que é a regulação do acesso, que é o laudo do paciente solicitando ali uma transferência ou internação. Então, essa é uma prerrogativa hoje do médico. Então, o médico olha, né, e ele, ao validar o laudo e autorizar a internação, esse laudo passa para a tela do regulador, né, de leito. E esse regulador de leito é um profissional teleregulador em que ele encaminhava os pacientes para as portas hospitalares, né? Então, claro que com uma limitação técnica médica de encaminhamento, então ele seguia o fluxo operacional e as orientações que lhe eram dadas. Em algumas situações específicas, o médico exercia essa atividade da regulação do laudo, né? No município de Juiz de Fora, por exemplo, a UTI, Unidade de Terapia Intensiva, quem faz esse tipo de regulação é só médico.
Então, é um padrão diferente de trabalho que a gente percebeu ao longo do tempo, inclusive está na minha tese de doutorado, trabalho do médico regulador, e também no livro, né, que eu publiquei sobre o trabalho e o exercício da atividade do médico regulador, coincidentemente. E a gente chega nesse momento, olhando para essas atividades que a gente organiza, então a gente determina o seguinte: nós vamos ter na CORE o médico auxiliar de regulação, né? Então a gente sai dessa estrutura do teleregulador para o médico auxiliar de regulação, porque a gente quer uma qualificação no encaminhamento do paciente, na crítica caso haja devolutivo ou alguma ocorrência, e num debate técnico-médico, né, entre as pontas, origem e destino. E é claro que esse médico ele vai seguir o fluxo operacional, ele vai tomar decisão técnica em cima do laudo que está à sua frente, e caso haja necessidade de uma crítica maior, da busca de um teleregulador, de uma tomada de decisão para uma intervenção mais imediata, considerando uma reserva de leito sem a confirmação do hospital, numa ciência, mesmo assim eu estou te encaminhando esse paciente. A vaga zero, né, junto ao SAMU, a articulação junto ao SAMU, que é importante por vezes. Na janela terapêutica, acionar o SAMU, olha, eu estou com um paciente, ele está internado, mas ele está dentro da janela, eu preciso que você faça essa segunda regulação, né? E um outro ponto, a compra de leito, né? Então, assim, são alguns elementos que caracterizam o papel da autoridade sanitária. Então, o nosso médico auxiliar de regulação, que provido pelo consórcio como força de trabalho, complementar a atividade exercida pelo médico autoridade sanitária. Ou seja, tudo que o médico auxiliar de regulação faz, o médico autoridade sanitária também pode fazer, mas ele não exerce essa atividade que é da autoridade sanitária, que é da tomada de decisão. Ou seja, a gente preserva esse médico autoridade sanitária para tomar decisão difícil, né? Então, para que ele consiga ali ter, né, um tempo, uma análise crítica e uma qualificação para que pacientes difíceis ele consiga encaminhar da melhor maneira, né? E acima dele ainda tem o coordenador estadual, né, que é quem vai organizar esse trabalho, organizar as escalas, a disposição das mesas, analisar dados, onde ele vai enxergar qual que é o tamanho da regulação nas mesas reguladoras, que algumas podem ser maiores, outras menores, e dispor essa força de trabalho de tal modo que a gente tenha essa estabilidade. Renan Guimarães de Oliveira, subsecretário de Acesso a Serviços de Saúde, nosso agradecimento mais uma vez pela sua participação, pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho, né? Essa nova política de regulação é uma mudança importantíssima para o SUS aqui em Minas, e entender como ela funciona, seus desafios e objetivos é fundamental, inclusive para quem atua no sistema de justiça, não é, doutora Giovana? Com certeza, Cris. E o Ministério Público, então, vai continuar acompanhando de perto essa implementação em diálogo com a Secretaria de Saúde e outros órgãos para ajudar a fortalecer o acesso aos serviços, a transparência, que tanto foi falado aqui, e o funcionamento do SUS no Estado. O roteiro desse episódio é de Giovana Carone e quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. Eu já convido você para o próximo episódio, dia 15 de junho. Você encontra a gente nas principais plataformas de streaming e também na Rádio MP. Até lá. Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.